Paz, Senhor, irmãos. A gente pensa muito em merecimento quando a gente passa por uma aprovação. Merecimento para poder sair dela, né? Se merecemos ou não sair dessa aprovação, se estamos buscando, fazendo as coisas que devemos fazer, orar, pagar um preço, se envolver com a obra de Deus e assim sendo merecedores de passar pelo momento de dificuldade. E pensamos também em merecimento no sentido de entrar na dificuldade. Se merecíamos ter entrado ou não, se fizemos tanta coisa errada assim, ao ponto de entrar numa aprovação prolongada, num sofrimento, passar por humilhação, por exposição. Então, sorte que o merecimento ele é algo relevante tanto para entrar, né, numa aprovação, tanto para sair de uma aprovação. Essa palavra merecimento ela vem à nossa mente. No que se refere a entrar na aprovação, que foi o último que eu falei agora, quando nós quebramos princípios espirituais que regem a nossa vida espiritual, naturalmente nós fazemos por merecer de ser provado, né? de passar por uma luta. É que eu vou até mudar a expressão, eu falei provação, mas provação é quando Deus ele prova o homem, ainda que o homem esteja com a vida toda diante dele Deus. O exemplo disso é Jó. Jó foi provado. Então a gente pode fazer uma distinção entre provação e luta. Luta são situações que se levantam na nossa vida que são consequências de atitudes nossas, de escolhas nossas. Então, essa palavra merecimento, quando nós fazemos por merecer entrar numa dificuldade, está para dentro dessa questão da luta, não da questão da aprovação. O que Jó fez por merecer, para poder passar por aquela adversidade? Fez nada, fazia tudo certinho, mas ele foi provado por Deus. Agora, a nossa luta, nós quebramos princípios. Né? Quando quebramos princípios de Deus, Deus ele estabelece princípios, isso é fato. A natureza tem princípios espirituais. Nós olhamos o mundo, tem princípios espirituais. Os animais, tudo que existe é regido por princípios espirituais. E o mundo espiritual não é diferente. Então, nós merecemos sim a partir do momento que demos essa legalidade, essa margem, essas brechas. Agora, para sair, tem uma situação interessante, porque assim, nós devemos sim orar, buscar, isso é um fato, mas para vencer uma aprovação, vencer uma adversidade, é graça. Esse merecimento, ele não há um mérito em nós, não há um mérito. E eu acho que é aí que mora o grande problema. Tem pessoas que acham que um deserto, um vale, uma situação de caverna, de adversidade espiritual, de adversidade, na verdade, na vida, as pessoas pensam que elas têm que fazer por merecer, para poder vencer esse obstáculo, essa luta. E isso vai contra a Bíblia, porque nós vemos que todos os grandes personagens bíblicos passaram por provações e venceram as provações não por merecimento, foi pela graça de Deus. Foi favor imerecido, que é a graça, né? Foi quando Deus ele entrou com o sobrenatural, ele entrou com uma provisão, ele entrou com algo que ia além daquilo que poderia ser feito pela pessoa. São intervenções divinas, e esse é o grande ponto. A questão não é o merecimento, a questão é a intervenção divina. Alcançar graça é alcançar essa intervenção. Quando Deus ele entra no problema e ele vem e opera, mas ele entra, é uma atitude, podemos dizer assim, unilateral, é só de um lado. Você pode até fazer o que você está fazendo, nós podemos fazer, não estou dizendo que para ninguém parar de orar, para ninguém parar de buscar, de se envolver com as coisas de Deus, porque a nossa salvação ela é operada através disso. Né? O servo de Deus, ele vive essa é uma forma de vida, o cristianismo, né? Ele vive esses princípios, ele vive esses recursos, que é oração, jejum, madrugada, está tudo certo. Mas só que no final das contas, quando Deus resolve abençoar alguém, ele não vai levar em conta o seu merecimento, o seu mérito, o que você fez. É a vontade dele, é a soberania dele. E isso que é essa que é a grande questão. Deus abençoa quem quer, a hora que quer e se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai abençoar. Deus ele faz o que quer da forma dele. Entender isso é talvez uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando passam por provações. Entender que Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Ele vai fazer sempre o que ele quer. Então, assim, dentro disso, nós vemos uma pedrinha que Davi arremessa, ele derruba o gigante. Foi mérito de Davi? Qual era o mérito de Davi? Nenhum. Davi creu.
Davi fez o que ele tinha que fazer? Sim, fez. Porque a fé sem obras também é morta. Nós devemos trabalhar nossa fé, crer, mas também fazer. Né? Então são as chamadas obras da fé. Mas no final foi uma intervenção divina. Os servos lá na fornalha de fogo. O que aconteceu? Uma intervenção divina fez com que o fogo não queimasse eles. Daniel na cova dos leões, uma intervenção divina. Então tudo nós vemos a intervenção, a operação de Deus. Agora, a bênção, eu tenho batido muito nessa tecla porque eu não quero falar mais do mesmo. Eu tenho reparado que muita gente fala mais do mesmo. Eu não quero aqui focar na coisa errada. Porque às vezes nós somos como aquele paralítico junto ao tanque de Betesda, né? Ele estava ali naquela situação e já há 38 anos e Jesus vem até ele e os problemas dele eram mais importantes do que Jesus. Para ele pouco importava Jesus ali naquele momento. O que importava para ele era falar para Jesus o que estava acontecendo de ruim na vida dele. E lamentar. E ele começou uma sessão de lamúrias, uma sessão de reclamações e tudo mais, e começou a lamentar, a lamentar, a lamentar, a lamentar tudo que estava acontecendo, todos os problemas que ele tinha, estava enfrentando ali, o que acontecia, que ele tinha que ir até a água e quando a água agitava alguém era curado, dizia a tradição que um anjo agitava as águas. E para ele a lamúria foi mais importante do que ali viver uma experiência de fazer uma súplica, de contar sim o que estava acontecendo, mas receber a bênção dele, a bênção estava diante dele, que era o próprio Senhor Jesus. Irmãos, às vezes nós entramos na presença de Jesus assim, cheio de murmuração, com uma lista de reclamação, uma lista de queixas. E Jesus, ele quer operar. Jesus, ele quer operar na sua vida, na minha vida. Ele quer realizar aquilo pelo qual é o desígnio dele realizar em nós e através de nós. Então, é perca de tempo ficar se queixando, lamuriando, reclamando, falando o que estão fazendo, o que não estão fazendo, porque foi isso que aquele homem estava fazendo ali, aquele paralítico. Estava dando queixa das pessoas, não tem ninguém para me levar. Então não adianta. Você apega ao que estão dizendo, ao que não estão dizendo, ao que estão fazendo, ao que não estão fazendo, o que aconteceu no passado. Né? Porque tudo que ele falou ali foi o que aconteceu durante aqueles 38 anos. Se apegue a isso, não. Se apegue ao presente. E o presente é que Jesus, ele quer ouvir a tua voz e saber aquilo que está dentro da tua alma, a tua angústia. Sim, ele quer saber isso. Porque ele quer operar um milagre na sua vida. Porque ele quer mudar a sua sorte, quer te fazer ser restituído, restaurado diante dele. O Senhor não quer você prostrado. O propósito de Jesus de ter ido até aquele tanque e ter encontrado com aquele homem era colocar aquele homem de pé. É assim que Deus ele quer fazer. Ele quer te colocar de pé em todas as áreas da sua vida e te abençoar. Então fica essa palavra no seu coração. A paz do Senhor Jesus.